plena pandemia causada pela doença Covid-19, a revista municipal Torres Vedras está à conversa com o delegado de saúde do ACES Oeste-Sul, o Dr. Nuno Rodrigues. Olá, Dr. Nuno Rodrigues. Começo por perguntar se recorda do momento em que descobriu que queria dedicar a sua vida profissional ao mundo da saúde. Portanto, não foi uma coisa muito precoce, foi já no ensino secundário. Portanto, os meus interesses sempre foram mais ligados à parte da matemática e do desporto. É só no secundário é que decidi que faria sentido para mim ser médico e descobri também melhor o que era a biologia humana e a química e, portanto, decidi que nessa altura então faria sentido eu vir a ser médico e dediquei-me a isso nos estudos. Depois entrei em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, concluí a licenciatura de 6 anos na Faculdade do Porto, depois o primeiro ano de formação geral fiz-o em Évora. E foi nessa altura que decidi que uma das minhas opções como especialidade seria a saúde pública. Entrei então no ano seguinte para a saúde pública na cidade do Porto. Fiz só um ano na cidade do Porto e depois por motivos pessoais vim para Queluz e foi no ACES Sintra que terminei a minha formação em saúde pública. E há quanto tempo é que assume a função de delegado de saúde do ACES Oeste-Sul? Iniciei funções aqui em Torres Vedras a 2 de janeiro de 2014. E como é que foi assumir esse desafio? Em que é que se diferenciava daquilo que eram as suas experiências anteriores? As funções da Autoridade de Saúde implicam uma representação do Estado e, portanto, implicam tomar decisões em nome do Estado em defesa da saúde pública. E, portanto, a responsabilidade é muito maior como Autoridade de Saúde do que como interna, em que ainda estou numa fase, estou a trabalhar, mas ainda estou também numa fase de formação. E, portanto, é uma diferença muito grande de funções e de responsabilidade. Estamos em plena pandemia causada pela doença Covid-19. Gostava de lhe perguntar qual é que é o papel de um delegado de saúde perante uma situação destas? O delegado de saúde tem uma função preponderante, eu diria, em 3 setores, ou em 3 funções. A primeira é da articulação com os restantes atores da sociedade e, portanto, com o conhecimento técnico da saúde pública, ajudar as outras instituições e os outros representantes a prepararem-se melhor para esta função. A segunda função, e é que tem ocupado mais tempo nesta fase, agora já intermédia, é de vigilância epidemiológica e, portanto, descobrir os casos, fazer o rastreio de contactos, quebrar cadeias de transmissão e o terceiro ponto importante é a comunicação de risco à população, ou seja, dizer à população o que é que deve ou não deve fazer. Especificando neste coronavírus, o que é que este vírus tem de diferente em relação aos outros? Portanto, este é um vírus novo e, sendo novo, a grande característica que ele tem é que não há ninguém que esteja imune a ele previamente e, portanto, todos os seres humanos são potenciais hospedeiros deste vírus. Sendo potenciais hospedeiros e não tendo capacidade de defesa, obviamente que o vírus tem uma capacidade de replicação maior dentro da nossa sociedade e, portanto, as características do vírus são que ele se transmite por gotículas, entre pessoas ou por superfícies. Portanto, estas são as 2 principais formas de transmissão deste vírus. E os sintomas que o mesmo provoca são similares a dezenas de outros vírus. E, portanto, é muito difícil para nós médicos diferenciar entre o que é uma pessoa infectada por um coronavírus ou uma pessoa infectada por um vírus da gripe, porque os sintomas vão ser sempre muito parecidos. Por outro lado, o que este vírus tem provocado é uma grande sobrecarga nos sistemas de saúde. Essa sobrecarga leva a que haja um conjunto muito grande de indivíduos com condições muito graves e que, portanto, implicam entrada em unidades de cuidados intensivos, para as quais os países não estão dimensionados, essa característica dos cuidados intensivos não estão dimensionados para tanta gente em tão curto espaço de tempo. Pensando agora na realidade do Concelho de Torres Vedras, enquanto delegado de saúde do ACES Oeste-Sul, recorda-se quais é que foram as primeiras medidas que tomou relativamente a esta situação e quando? Logo em fevereiro, quando foi feito o planeamento do Carnaval de Torres Vedras, isto já era uma questão a nível mundial. A OMS já tinha declarado
que isto era uma emergência de saúde pública de âmbito internacional, em janeiro, e, portanto, na preparação para o Carnaval de Torres Vedras já foram tomadas medidas, já foram feitos alertas do que deveria ou não ser feito dentro da preparação do que é o maior evento de massas da região oeste. E, portanto, já desde essa altura houve uma consciencialização dentro da Comissão Municipal de Proteção Civil e dos vários agentes da importância e do perigo deste vírus. Portanto, essa foi a primeira fase inicial, logo em fevereiro, e depois passamos para uma fase seguinte em que tivemos de fazer múltiplas reuniões com vários setores da sociedade, com as escolas, com os lares, com as farmácias, com as funerárias, numa ótica de sensibilização e de preparação prévia para o que iria vir. Tendo em conta o que nos separa desse início, de uma primeira fase inicial aos dias de hoje, como é que olha para aquela que tem sido a resposta do concelho de Torres Vedras? Eu pessoalmente sou muito satisfeito com a resposta de todos os atores, de todas as instituições do concelho. Desde os lares às farmácias tem sido de uma abnegação e de um cumprimento e de uma tentativa de melhorar sempre os procedimentos. Mesmo as próprias empresas de Torres Vedras tomaram as medidas necessárias e estão ainda a melhorá-las, ainda à data de hoje ainda estão a melhorá-las. Portanto, há pequenas coisas que às vezes não nos apercebemos logo e que carecem de melhoria. Portanto, isso é um processo normal, natural, e as instituições têm ido sempre no mesmo sentido. Outra coisa que também me agradou bastante foi que, em termos de cooperação a nível da saúde, tanto hospitais privados como o hospital público e o centro de saúde reuniram também desde a primeira hora e têm concertado esforços no sentido de poder, dentro das limitações que temos, dar a melhor resposta possível. Como é que avalia este desempenho da sociedade torriense no que toca ao cumprimento do distanciamento social e também das recomendações das autoridades de saúde? Eu acho que, regra geral, os torrienses têm cumprido. E isso verifica-se também um bocadinho na parte epidemiológica, que é a parte que eu vejo mais de perto e, portanto, de tentar quebrar o mais rápido possível cadeias de transmissão dentro do nosso concelho. Acho que ainda é possível fazer melhor, acho que as pessoas ainda se podem restringir ainda mais os seus movimentos, mas, regra geral, estou satisfeito porque, de facto, sinto que as pessoas estão a cumprir. Olhando para a situação do país, como é que avalia as medidas de prevenção que têm sido tomadas? Há, de facto, algum tipo de impacto naquilo que é o achatar do desenvolvimento e da curva epidemiológica? Claramente que sim. O estudo da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, que monitoriza diariamente essa relação, que é o R. O R significa o número de pessoas que são infectadas por uma pessoa doente, tem vindo consistentemente a diminuir. E isso são efeitos já das medidas de distanciamento social, do estado de emergência, que têm sim vindo a ser impostas, desde o encerramento das escolas, de todo esse conjunto de medidas. Portanto, claramente já estamos numa fase de diminuição da transmissão, mas este R, que se traduz então no número de pessoas que são infectadas, ainda está acima de 1, ou seja, uma pessoa ainda afeta mais do que uma. Só quando esse R baixar para 0 é que nós podemos começar a dizer que a epidemia não está em expansão, okay? Que já está a ser verdadeiramente controlada, embora ela já esteja a diminuir o ritmo de crescimento. Olhando precisamente para o caminho que falta percorrer até ao final desta pandemia, dentro daquilo que é possível avaliar, qual é que considera que será o maior desafio? O desafio nas próximas 2-3 semanas é nós continuarmos todos como sociedade a fazer este esforço de nos mantermos em casa, evitar sair à rua o máximo possível, mesmo o máximo possível, e depois a médio prazo é conseguirmos evitar tanta transmissão para os nossos cuidados intensivos não serem demasiadamente sobrecarregados, ok? Isso também é um desafio. E a longo prazo a criação de uma vacina para poder minorizar este problema. Os cuidados de saúde e a etiqueta respiratória obviamente mantêm-se. Isso é essencial, a prevenção começa em cada um de nós e, portanto, todos nós devemos cumprir as regras que têm sido amplamente divulgadas e que eu vejo a maioria das pessoas a cumprir, nomeadamente a higienização das mãos, que pode ser com a solução alcoólica ou com água e sabão. Portanto, a água e sabão é altamente eficaz também para eliminar o vírus.
Depois a parte da etiqueta respiratória, portanto não tossir para a mão, não tossir em frente, portanto ou usar um lenço de papel e eliminá-lo imediatamente ou tossir para a prega do cotovelo. E obviamente o distanciamento social, que é o que nós aqui também nesta entrevista estamos a fazer, de pelo menos 1 metro, o ideal 2 metros de distância para outra pessoa que não use máscara. O Concelho de Torres Vedras conta com 2 áreas dedicadas ao Covid-19, uma no Centro de Saúde de Torres Vedras, outra no Serviço de Urgências do Hospital de Torres Vedras. O que é que nos pode dizer sobre o funcionamento destas áreas, conhecidas também como ADC? Portanto, temos áreas dedicadas ao atendimento do doente com patologia respiratória e febre, e são circuitos diferentes dos outros patologias que não têm nem febre nem sintomas respiratórios. Okay? O da comunidade, o ADC da comunidade, funciona só na sede do Concelho de Torres Vedras, no Centro de Saúde, funciona das 8 da manhã às 8 da noite. E estão em permanência 7 dias por semana para tratar este tipo de doentes com estes sintomas. Okay? No hospital funciona 24 horas e os circuitos é a mesma questão, portanto estão diferenciados e dão resposta à população 24 horas por dia. A única diferença é que no Centro de Saúde não há possibilidade de realização de testes, sendo que no hospital os doentes que tiverem critérios clínicos para tal, os meus colegas do hospital recomendam o teste e ele é feito lá. No Centro de Saúde, os doentes que forem identificados têm de, por marcação, ser feitos no nosso novo centro de testes, no Centro de Educação Ambiental. Qual a importância de contarmos com um centro de testes à Covid-19? Nesta fase ainda estamos claramente numa fase em que precisamos testar mais. É precisamente para podermos identificar os casos da forma mais precoce possível e para podermos então quebrar as tais cadeias de transmissão. Quanto mais cedo identificarmos um caso, mais cedo vamos quebrar a cadeia de transmissão, menos pessoas vão ser infectadas. E, portanto, nesta fase é importante testar e é importante rastrear os contactos. Estas são os 2 pontos absolutamente necessários nesta fase intermédia. Importa sublinhar que o Serviço Nacional de Saúde continua a dar resposta a todas as outras patologias que não são Covid-19. As pessoas com outro tipo de problemas não devem ter receio de ir ao hospital, ok? Com situações graves, porque as áreas estão diferenciadas, ok? Portanto, as áreas de febre e atendimento respiratório é diferenciado do não respiratório. Portanto, pessoas que têm outro tipo de sintomas, dor no peito acentuada ou perda de força num membro, etc., devem rapidamente ir ao hospital na mesma. O mesmo se aplica no outro plano, por exemplo, ao Programa Nacional de Vacinação. Há determinadas áreas que são fulcrais para o nosso país, para manter os indicadores ótimos que nós temos em termos de saúde infantil e saúde materna, ou seja, há na mesma consultas presenciais no centro de saúde para vacinação. E, se for necessário, a grávida também poderá ir ao seu médico de família. Se não for necessário, o meu colega também, por telefone ou por outros meios, poderá contactar com a grávida. Pensando agora nos profissionais de saúde, o que é que gostaria de lhes transmitir? Gostava de lhes dizer que estou muito orgulhoso da resposta. Sei que são profissionais dedicados, sei que são profissionais que estão a dar muito das horas da vida deles, muitas das horas de família deles. Muitos dos profissionais não estão a ir a casa, não estão a ver a família, para se poderem dedicar em pleno, salvaguardando a segurança dos seus familiares e, portanto, isto também é uma fase dura para os profissionais de saúde. Portanto, queria-lhes transmitir uma mensagem de motivação e de alento, porque ainda estamos a meio e, portanto, queria que eles estivessem motivados e, da minha parte, terão todo o apoio que for necessário. Antes de terminar, perguntava que mensagem é que gostaria de transmitir à população do Concelho de Torres Vedras? Gostaria de transmitir uma mensagem de confiança neles que cumpram, em termos individuais, as recomendações, que como população também ajudem e se virem alguém que possa ter um melhor comportamento, também avisem. Portanto, as pessoas não nascem ensinadas e, portanto, é uma altura de corrigir determinados comportamentos. As próximas 2-3 semanas temos mesmo de manter o isolamento social até conseguirmos, de facto, achatar a curva, porque, obviamente, isto tem um grande impacto social e económico para todas as famílias. Há muitas pessoas com baixas de rendimentos, há muitas pessoas sem emprego
E, portanto, essas pessoas também, quanto mais rápido nós conseguirmos, como sociedade, controlar isto, mais rápido poderemos voltar à vida relativamente normal, que eu acho que também só existirá quando houver a vacina. Muito obrigada. Foi assim a nossa conversa com o Delegado de Saúde do Acesso Oeste Sul, Dr. Nuno Rodrigues, com o reforço do apelo para que sejam cumpridas as recomendações das autoridades de saúde.